Olá, queridos irmãos, estamos aqui vivendo a jornada bíblica esse mês de setembro, realmente preparando-nos para escutar a palavra de Deus para nós e nesse tempo meditando agora, de forma especial sobre o juízo final, as parábolas escatológicas, as parábolas sobre os fins dos tempos e o julgamento. Nós também aqui veremos um pouco do livro do Apocalipse. Então, venha conosco, participe agora, divulgue também isso para tantas pessoas que precisam às vezes esclarecer, têm dúvidas sobre como acontecerá o fim. E nós partimos, claro, da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, na doutrina da Igreja. Então, nos colocamos diante de Deus, diante de sua misericórdia. No nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja só, para falar do fim, da escatologia, da consumação do tempo, que houve um início, nós sabemos, Deus criou todas as coisas, tem um meio, tem uma trajetória e terá um fim. A consumação deste mundo, na vinda gloriosa do Senhor, o reino de Deus que vai se estabelecer conosco. Mas falando de juízo final, é importante lembrar que nós temos, antes disso, um juízo particular. Brevemente, falarei sobre isso. Nós estamos na jornada bíblica, então usar bastante aqui a Sagrada Escritura. Se você tomar a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: E como está determinado que cada um morra uma só vez e depois vem o julgamento. E aí segue depois o texto, mas eu queria pegar só esse trechinho aqui para falar disso, de que depois que nós morremos, logo vem o um julgamento particular. E já ali, nossa alma, então, se vivemos de acordo com a vontade de Deus, se o amamos acima de todas as coisas, então nos santificamos, teremos a visão beatífica, os nossos santos. Agora, se ainda não fomos totalmente purificados, purgatório, e aqueles que escolheram durante toda essa vida não viver com Deus, Deus não vai obrigar a viver eternamente com Ele. Então, a escolha que cada um pode fazer é a radicalidade de nossa liberdade, inclusive escolher a condenação, escolher viver longe de Deus. E aqueles que não viveram de acordo com sua palavra, sim, o destino é o inferno. E, claro, aqui nós temos então o julgamento particular, por isso nós podemos falar dos santos que estão nos céus. Mas depois nós temos então um julgamento universal. É disso que nós queremos tratar mais especificamente no dia de hoje. E você pode tomar então comigo aí o capítulo 24 e é de São Mateus. Eu vou ler, não ele inteiro, mas alguns trechos, porque ali tem as parábolas escatológicas. Então, capítulo 24 de São Mateus, você pode tomar ali a partir do versículo 15, vai dizendo o seguinte, vejamos. Quando virdes, pois, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel instalada no lugar santo, o leitor entenda, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, quem estiver no terraço não desça para apanhar coisa alguma em casa, e quem estiver no campo não volte para trás para pegar o manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno em dia de sábado. Haverá então grande tribulação como nunca houve desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia, mas por causa dos eleitos serão encurtados. Se então alguém disser, aqui está o Cristo, ou ali está, não acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Vede, eu vos preveni. Se vos disserem, ele está no deserto, não andeis até lá. Ou se ele está nos esconderijos, não acrediteis.
Com efeito, assim como de repente o relâmpago sai do oriente e reluz até o poente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Depois nós temos aqui várias outras parábolas, eu vou apenas citar aqui, né? O versículo 29, Jesus diz, olha, depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão. O versículo 32, a lição da figueira, né? Diz assim, da parábola da figueira, aprendei a lição. Quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Então Jesus fala, assim como você vê a figueira e sabe que o verão está chegando, quando vires esses sinais dos tempos, sabei que o Filho do Homem está às portas. Depois, os dias de Noé. Então diz que no tempo de Noé as pessoas se casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam e veio o dilúvio. Da mesma forma vai ser. As pessoas vão continuar, vão comer, beber e daqui a pouco o Filho do Homem vem, que é a parábola seguinte, versículo 42, virá como um ladrão. Depois temos o servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou, o versículo 45, sobre os outros servos para dar-lhes alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Depois, capítulo 25, versículo 1, as 10 virgens. A gente conhece a parábola das virgens, das previdentes, das imprevidentes. A parábola dos talentos, 25, versículo 14. E depois nós temos aqui o versículo 31, capítulo 25, versículo 31, quando fala aqui ainda mais especificamente o juízo universal. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E toda aquela passagem que nós sabemos que os justos vão dizer, Senhor, mas quando foi que nós cuidamos do Senhor? Porque Jesus vai dizer que aqueles que sentarão à sua direita, que vão beber e comer na sua mesa, vão se alegrar, são aqueles que cuidaram dele, que deram atenção a ele. E Jesus diz, olha, foi quando você cuidou de um pobre, você visitou um doente, você visitou a prisão, era a mim que fazia. E aos cabritos que estarão à esquerda, a mesma coisa. Olha, vocês não vos conheço, apartai-vos de mim, ide para o fogo do inferno preparado para o demônio e os seus anjos. Não vos conheço, porque quando não fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. O juízo universal. São Paulo ainda, vamos lá, se você quiser pegar aí, o capítulo 24 dos Atos dos Apóstolos. São Paulo está, então, defendendo-se diante da acusação dos judeus perante Roma, e ele diz o seguinte, citando a forma de crer dos judeus, ele diz, tenho em Deus a mesma esperança que eles, os judeus, tenho a mesma esperança que eles têm, que há de acontecer a ressurreição dos justos e dos injustos. Por isso eu também me esforço por manter sempre a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Vai acontecer a ressurreição dos justos e dos injustos. E ele está dizendo a consciência dele diante de Deus. Atos dos Apóstolos 24, 15 e 16. E gostaria ainda de pegar uma outra aqui, que é São João, falando a respeito da ressurreição dos justos, dos injustos. Evangelho de São João, versículos 28 a 29. Diz assim, não fiqueis admirados com isso. Jesus está falando do julgamento. Ele que é o Filho do Homem vai exercer também o julgamento. Ele diz, não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui justifica o que a igreja proclama na sua doutrina, que nós, ao morrermos, como disse também Hebreus, temos o nosso julgamento particular. E o julgamento universal vai ser quando nossa alma se unirá ao nosso corpo na ressurreição dos justos, dos injustos,
aqueles que fizeram bem, que ouviram a voz do Senhor, ressuscitarão para a vida. Mas aqueles que fizeram mal ressuscitarão para a condenação. Veja, meus irmãos e irmãs, aqui está, de fato, a justificação bíblica daquilo que vai acontecer no último dia, para que Deus realmente mostre a sua justiça ao longo da história. Diz o Catecismo, no número 1040, diz assim, que o juízo final terá lugar quando acontecer a vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai sabe o dia e a hora, só Ele decide sobre a sua vinda, pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele pronunciará então a sua palavra definitiva sobre toda a história. Nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a sua providência tudo terá conduzido para o seu fim. O juízo final revelará como a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas e como o seu amor é mais forte do que a morte. Veja, mesmo a gente vendo essas passagens bíblicas aqui falando sobre o juízo particular, juízo universal, a gente podia dizer, mas se a gente já, na hora que morre, já vai para o céu, por que precisa ter esse julgamento universal? Para que precisa ressuscitar de novo, se unir ao corpo, uns para a glória eterna, outros para a condenação eterna? Porque veja, quem de nós não já ouviu, ou talvez até já pensou, a dizer assim, por que Deus não acaba com todo o mal? Ou por que Deus permite essas coisas? Primeiro que aqui tem outro mistério da nossa liberdade, que Deus respeita, mas também aqui nós vamos ver realmente no juízo universal, nós vamos ver a ação de Deus em toda a história. Que mesmo permitindo a nossa liberdade de fazer o mal, porque se eu quero fazer o mal a alguém, não é culpa de Deus, é porque na minha liberdade, que eu posso amar ou não amar, eu posso também fazer o mal. Mas mesmo que todos se unissem para fazer o mal, e graças a Deus isso não vai acontecer, porque muitas pessoas também amam a Cristo, vão ser fiéis. Mesmo com isso, a mão providente de Deus é que cuida de toda a história. E nós vamos ver o impacto do mal que pessoas, talvez lá séculos atrás, fizeram, e isso impactou na vida de tantas pessoas. Isso precisa ser visto, porque senão poderíamos dizer que Deus que foi injusto, mas nós vamos ver a ação. Às vezes também podemos ver, se não amamos a Deus, o nosso pecado, quanto isso influenciou na vida de outras pessoas. Mas também nós vamos ver a bondade daqueles que fizeram o bem, dos santos, São Francisco de Assis, São João Bosco, o quanto isso fez bem a tantas pessoas e levou tantas almas para o céu. Gostaria de pegar então a última passagem do livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 até o fim. Gostaria que você tomasse aí, que diz o seguinte, a respeito então do julgamento final. Eu vi um grande trono branco e quem nele estava sentado. O céu e a terra fugiram da sua presença e o lugar deles não mais foi encontrado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos os livros. Foi aberto também outro livro, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com suas obras, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele se encontravam. A morte e o Hades entregaram de volta seus mortos e cada um foi julgado conforme as suas obras. A morte e o Hades foram então lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem foi encontrado sem ter o nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago do fogo. Então a palavra de Deus que está aqui nos advertindo, falando da segunda morte, que é muito pior do que a primeira morte, que é a morte eterna. Aqueles que, então, não quiseram, não amaram Nosso Senhor nessa terra, experimentarão, então, esse lago de fogo, a segunda morte. A morte também vai ser lançada lá. Mas aqui começa aquilo que será o nosso
Próximo tema, o capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos, ele diz assim: Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar, símbolo do mal, não existe mais. Aqui, aqueles que obedeceram, aqueles que amaram a Deus, vão experimentar então uma segunda vida, poderíamos dizer, que é a vida com V maiúsculo, a vida eterna. Nos acompanhe no próximo capítulo dessa jornada bíblica, que nós vamos falar então sobre os céus novos e uma terra nova para aqueles que são homens novos. Deus abençoe.